Salve, amigo, salve, galera. É isso mesmo. Sobs defende o Cruzeiro em cima da corda de repórteres do eixo Rio-São Paulo. Cássio viajou. Será que joga? Otávio reúne já com Pedro Lourenço para renovar seu contrato. Vídeo Real não está à venda. O Cruzeiro deixa isso bem claro. E Guimarães Mendonça, Cruzeiro, segundo Max Borg, o Cruzeiro está atrás de Facundo Lencioni, meia esquerda habilidoso, de 25 anos, da referida equipe. Tudo isso aqui agora no canal Cruzeiro Velho Raposo, mas deixe like, comente, compartilhe e hype no canal. Compras, Mercado Livre, Shopee aqui. Uma pergunta para vocês. Você concorda, se houver pênalti, o Cássio entrar para defendê-los? Fica aí a pergunta. Responda aí nos comentários. Grande objetivo na temporada, né? Assim, o Cruzeiro tem nessa temporada a Libertadores como o seu norte. Vai jogar o Brasileiro por uma classificação, mas tem a Copa do Brasil título, também. Tem a Copa do Brasil. mas assim, a Libertadores é o grande norte do Cruzeiro na temporada, né? Tem chance de chegar em todas também, né? Sim. A própria Copa do Brasil que tem o Clássico e esse jogo, e para mim daí sai um finalista da Libertadores. O Flamengo tem um pouquinho de vantagem por jogar em casa, mas o Cruzeiro já provou muitas vezes que o Cruzeiro... Eu já vivi algumas coisinhas boas ali nesse Maracanã com a camisa do Cruzeiro, então assim... Não sei não, cara. O Cruzeiro joga o seu grande objetivo na temporada, né? Assim, o Cruzeiro tem nessa temporada a Libertadores como o seu norte, né? Se perder a Libertadores, vai jogar o Brasileiro por uma classificação, mas tem a Copa do Brasil título, também. Tem a Copa do Brasil. mas assim, a Libertadores é o grande norte do Cruzeiro na temporada, né? Tem chance de chegar em todas também, né? Sim. A própria Copa do Brasil que tem o Clássico e esse jogo, e para mim daí sai um finalista da Libertadores. Pois é, né? Nesse vídeo a gente vê claramente, né, a turma do eixo Rio São Paulo elevando o Flamengo ao máximo do patamar, tal. E sempre falando, o Cruzeiro é um time bom, mas o Flamengo é melhor. E o Sobs, não, o Cruzeiro tem time para ganhar. Eu já vivi isso aí, eu conheço o time. Assim, tipicamente o Sobs falando assim, vocês estão enganados, vocês vão ter uma surpresa, né? É melhor aguardar que rir por último que rir melhor. Esse é o recado que o Sobs dá literalmente para o pessoal da imprensa do eixo Rio e São Paulo, correto? E tem que ser assim mesmo, pezinho no chão, e o melhor da festa é esperar por ela. Essa que é a verdade, né? E a gente vai esperar, a gente vai narrar aqui hoje, tá? Cruzeiro e Raposo, junto com o Cruzeiro também a gente vai narrar o jogo. Ouça a narração com a gente lá, vocês vão gostar, ok? Agora vamos à sequência das matérias. Cássio viajou e está à disposição de Arthur Jorge. Olha que notícia boa. Mas o Otávio é muito bom. É muito bom. Mas por que o Cássio viajou? Experiência. Imagina só se dá um empate e vai para pênalti, né? Com todo respeito ao Otávio, mas o Cássio tem a fama de pegador de pênalti. Ele assusta o atacante quando o atacante vai bater um pênalti nele. Às vezes o Otávio é até melhor, tá? Mas aquela figura do Cássio lá no gol, lá, com os braços abertos lá, isso aí assusta o cara que vai bater, intimida, não tem dúvida com relação a isso. Não tem dúvida. Então, o que acontece? O Cássio viajou e se de repente vai terminar o jogo, o juiz trocar, o técnico trocar e pôr o Cássio, eu não vou achar ruim não, tá? Mas também, se for Otávio, paciência. O grande segredo para o goleiro pegar pênalti, gente. O grande segredo. O goleiro ficar quieto, esperar o cara bater. Finge que sai, fica. Por quê? A maioria dos pênaltis são batidos a meia altura no meio do gol ou um pouquinho do lado. Os caras erram. Um goleiro pode ser o Cássio, pode ser o melhor goleiro do planeta. Ele só pega pênalti se o jogador bater mal. Se bater bem, não pega. Pode até falar para o goleiro, eu vou chutar naquele cantinho. Pode ir lá que eu vou chutar lá. E chuta lá com toda a força do mundo. Ele não consegue pegar. É a lei da física, velocidade, espaço e tempo. É uma velocidade muito grande, um espaço muito longo para o goleiro defender e o tempo que a bola chega. Então não dá. Só pega porque o jogador bate mal. É isso mesmo, não duvide com relação a isso. Tive experiência com isso, eu jogando nas minhas peladas aí, é assim que funciona. O Otávio já está se reunindo com o Pedro Lourenço para renovar o seu contrato. Isso mesmo.
O Pedro Lourenço já está em conversas contáveis para a renovação do contrato dele. Óbvio que tem que renovar mesmo, né? Nosso grande goleiro, futuro goleiro da seleção brasileira. Isso se não tiver aquelas picaretagens que a CBF faz, né? O protecionismo, etc. Se for convocação normal, o Cássio vai ser o goleiro da seleção brasileira. Você não tem dúvida, né? Como 2 e 2 são 4. O Cássio joga muito bem e, desculpa, Otávio, muita segurança, muita personalidade para a sua idade. E sensacional, né? Agora, o Vídea Real, o Cruzeiro tem tido muitas propostas pelo Vídea Real. Só não está sendo divulgada aí, né? Segundo o Max Borg. Não sei até que ponto pode se acreditar. Não sei o que é esse Max Borg aí, mas sempre vem com as notícias aí. Segundo ele, o Cruzeiro tem tido muitas notícias pelo Vídea Real. E eu acredito nisso, tá? O Vídea Real é um baita jogador, ainda vai decolar. O jogador às vezes demora um certo tempo para decolar. Vale lembrar o Arrascaeta, que demorou 1 ano para decolar. 1 ano, mais ou menos, se não foi um pouquinho mais, mas decolou, né? Então, faltou um pouco de base para o Vídea Real. A verdade é essa. Então, ele vai adquirir isso aí com o tempo, no convívio com os jogadores lá na toca, nos treinos, aí que ele vai adquirir essa base que faltou para ele. Mas é um baita jogador, tem um futuro enorme, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, e vai render muito din-din para o Cruzeiro. Facundo Lencioni, vocês já ouviram falar nesse jogador? Eu não, nem lembro. Mas esse jogador joga no Guimásia de Mendonça. Eu também nem sabia que tinha o Guimásia de Mendonça, para você ter ideia. Porque lá na Argentina eu conheço o Guimásia Esgrima de La Plata, o Guimásia Esgrima de Jujuy, e eu não sabia, mas tem o Guimásia Esgrima de Mendonça. E esse jogador, o Facundo Lencioni, de 25 anos, é jogador desse Guimásia aí de Mendonça. E segundo o mesmo Max, né, o Cruzeiro tem conversas avançadas para contratar esse jogador para ser um imediato aí do Matheus Pereira, né? Ou seja, o Juan Gabriel pode ser emprestado, tá? Porque se contratar um jogador, não vai ter oportunidade, né? Não vai ter oportunidade. Aí eu vou concordar aí com o Max aí, ó, a luta que foi para o Otávio virar titular nesse time do Cruzeiro. A luta que foi, né? E eu falo sem medo de errar. Se o Aragão tivesse aqui, o Otávio não estava jogando hoje, era o Aragão. Era o Aragão. O Otávio só entrou no último jeito, porque não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Se tivesse jeito, o Otávio não era titular desse time. Porque o Cruzeiro não gosta de pôr jogador de base. Não gosta. Esse treinador tem a cabeça mais aberta e tem colocado um ou outro, mas não gosta. No geral, não dá oportunidade. Isso aí. Agora, com relação ao jogo de hoje, né? O Cruzeiro tem a expectativa de uma vitória celeste. Não acho que o Cruzeiro vai dar boi nesse jogo, vai jogar para ganhar. Se eu fosse o treinador, eu entraria com o ataque com Arroio, Caio Jorge e Lúcio. Esses 3 homens no ataque. E guardava o Wesley para o segundo tempo, para entrar igual um foguete no segundo tempo, né? Já pegar o time cansado e correr em cima daqueles lateral lá. Se fosse o treinador, faria isso, né? Mas como eu não sou o treinador, né? Eu apenas comento. Mas vai ser um grande jogo para quem tem nervos à flor da pele, né? Responde a pergunta aí no site que eu fiz. Você acha que o Cássio, se precisar de entrar para disputa de pênalti, você acha certo ou deve manter o Otávio? Pergunta capciosa, né? Mas vale a pena pensar com carinho nessa pergunta. Deixa aí o like, comente, compartilhe, hype e compre. Fui!